Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nóis e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e, se for possível, deixar um comentário falando se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Beleza? Hoje a gente vai fazer um pouquinho de vídeo, falar um pouquinho, né, sobre o vídeo de abertura, de mercados. Vamos falar um pouquinho de índice, dólar, S&P 500, um pouquinho de Bitcoin, para a gente tentar preparar a nossa semana. Beleza? Se você quiser fazer parte, né, do nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Se você quiser ter um contato mais direto comigo ou com a Ari, o nosso Instagram está aqui também, @clinton.oliveira, e o da Ari, @arianeoliveira. Beleza pura? Vamos lá então. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, olhando o Ibovespa, é que temos um movimento clássico de manipulação nessa região de topo. Manipulação, né, nada mais é do que o nosso Spring, seria o movimento que teve o primeiro candle que fechou acima e o segundo candle que fechou abaixo. Quando perdeu a mínima, ativou esse trade na ponta da venda. A gente já sabia ali que, por mais que não fizesse a venda, comprar, a gente não ia conseguir comprar, né? Porque de fato seria uma região cara. Inclusive, se você não faz parte da mentoria, você perde esses insights, né? Tem umas 2 semanas eu fiz um vídeo falando que eu estava parando de comprar, pensando, né, parando de pensar em compra de ativos em bolsa, né, entendendo esse movimento, esse cenário que seria um pouco mais caro, né? Então a gente consegue gerenciar um pouquinho melhor o nosso próprio capital quando a gente tem algumas dessas visões. Então, de fato, aqui era uma região de topo, né? A gente teve um primeiro candle que fechou acima, um segundo candle que fechou abaixo, perdeu a mínima, o trade foi acionado, o stop está aqui em cima. Então esse seria o nosso primeiro movimento do Ibovespa. A gente de fato já sabia, né, que o movimento mais importante seria o movimento da venda, e inclusive isso facilita os nossos day trades, né, as nossas operações durante a semana, porque eu entendo, né, que se está manipulando uma região de topo, provavelmente o movimento mais agudo vai ser o da venda. Então eu vou esperar todo o repique para eu poder vender. Beleza? Então, esse foi o primeiro ponto. Aqui a gente entende que aqui seria de fato, né, uma região, uma região que rompeu a região de topo, e não é porque aquela região, não é porque ela rompeu a região de topo que eu vou querer comprar. Eu vou esperar o próximo recuo, e aí dentro do próximo recuo eu vou procurar argumentos para eu poder pensar em compra olhando o gráfico semanal. A gente tinha também, né, a nossa divergência aqui clássica. A gente tinha esse movimento aqui, o nosso MACD, que seria o topo maior que o topo, esse topo, né, sendo maior do que esse topo, enquanto no preço, no indicador, na verdade, a gente tinha esse topo menor do que esse topo. Isso é caracterizado por uma divergência, né? E lembrando que divergência a gente só consegue entender olhando o MACD, que seria de fato um indicador que é próprio para encontrar divergências e convergências. Então, de fato, aqui olhando o MACD já deixava a gente um pouco mais confortável para poder parar de comprar e começar a pensar na venda. Eu poderia não vender naquela região, mas comprar, jamais eu compraria tendo todo esse cenário confluindo a essa expectativa, né? O que eu espero? Qual seria um outro ponto agora? Olhando o gráfico semanal, o ponto mais interessante para a gente conseguir pensar em alguma compra seria, a princípio, próximo dessa região. Então, próximo dessa região aqui, talvez, olhando o semanal ali em 125 mil pontos, seria um ponto interessante para a gente começar a pensar no semanal, entendendo pensamentos de médio e longo prazo. Isso olhando um gráfico mais longo, né? Então, de fato, aqui seria um ponto mais interessante para o preço mitigar até essa região, tocar, e aí sim, a gente, quando o preço chegasse aqui, pensar em algum argumento comprador. Claro que a gente vai ter que esperar chegar lá para a gente entender se de fato vai ser um bom momento para compra ou não, mas de fato aqui 122 mil, 124 mil seria ponto interessante que eu estaria pensando em comprar Ibovespa. Beleza pura? Quando a gente coloca o gráfico diário a gente já consegue até ter opa, vamos colocar aqui, uma referência um pouquinho melhor, né? E aqui, provavelmente, aqui próximo dessa região, já começa a ser uma região interessante para a gente começar a pensar em compra, né? Pelo menos, presta atenção na diferença. Um é gráfico semanal, é um gráfico mais longo.
Outro é um gráfico diário, é um gráfico mais curto, então eu consigo entrar em operações e sair. Em um day trade, eu consigo entrar e sair em uma operação em 1, 2, 3 dias, são operações rápidas. Entendendo que a partir desse momento eu já estou abaixo da região de 50%, né? Então toda essa região aqui é uma região que eu julgo ser uma região barata do preço e que eu vou entender os argumentos de validar os meus pós. Beleza? Então, aqui, próximo, abaixo de 130 mil, provavelmente já são pontos interessantes para eu começar a pensar em day trade, começar a pensar em swing trades curtos, de 1, 2, 3 dias. Para aí sim, depois ele fazer, né? Completar o movimento, mitigar até o ponto mais caro, dar continuidade ao movimento. Mitigar o movimento, dar continuidade até o ponto mais caro. E aí sim chegar lá no nosso gráfico semanal, que seria mais ou menos aqui, próximo da região de 124, 125 mil pontos. Beleza? Então, esse seria o primeiro cenário. Dois tempos gráficos que estão conversando, teoricamente, né, no mesmo modelo. A diferença é que o gráfico diário provavelmente vai ter um ponto de possível parada do preço antes, para ele conseguir repicar e dar continuidade ao fluxo, nesse caso de baixa, a favor do movimento do semanal, que deve terminar ali, a princípio, em 122, 123 mil pontos. Beleza pura? Então, esse seria o nosso Ibovespa. Quando a gente coloca o nosso índice futuro e já sabendo que o Ibovespa está chegando próximo de uma região de ponto, né, de possível parada do preço, a gente já consegue entender o cenário, né? Vamos colocar um gráfico de 60 minutos para a gente entender aqui. O gráfico de 60 minutos, para a gente já pensar em algum argumento de day trade, né? A gente pode entender que essa região hoje seria a nossa referência, né? Eu só vou pensar em vendas acima dessa região. Então, quando o preço estiver próximo dessa região, esse order blockzinho aqui talvez seja o primeiro ponto onde eu estaria de olho pensando em algum possível argumento vendedor, né? Só que para isso, para o preço chegar lá em 133, 134 mil pontos, ele vai ter que subir, ele vai ter que mitigar essa região, né? Até lá, e aí sim vai me dar a minha venda, né? O meu movimento a favor de todo esse movimento de perder essa região de último fundo, e aí sim eu vou dar continuidade a essa tendência. A tendência é formada por topos e fundos descendentes, em caso de uma tendência de baixa, e topos e fundos ascendentes em caso de uma tendência de alta. Então é isso que a gente procura operar. Se perder o fundo, a expectativa é que no próximo repique eu procure um argumento vendedor para eu operar a favor desse movimento. Beleza? Quando eu coloco os 5 minutos a gente já tem algum cenário mais ou menos o seguinte: eu já sei que o preço, para chegar no ponto mais caro, ele vai precisar mitigar. Então, aqui poderia ser uma base, entendendo que isso aqui seria o meu equal lows, né? Então, eu tive aqui um primeiro candle que fechou abaixo da minha região, certo? Pelos 5 minutos. Caso eu tenha um candle que feche acima dessa região e tenha um rompimento da máxima, provavelmente pode ser o começo de um movimento altista, pensando em algum day trade, para eu tentar levar o preço e mitigar o preço até a região de 133 mil, 133 mil, 134 mil, e aí sim ele dá o nosso argumento vendedor. Primeiro ponto aqui para a gente entender essa região desse topo. O preço, para ele confirmar, para ele validar qualquer argumento comprador de mitigação até a região de 133 mil pontos, ele precisa romper essa região. Rompendo essa região, quando ele mitigar, aí sim, provavelmente próximo dessa região, vai ser um ponto onde eu vou querer pensar em algum argumento comprador e aí sim ficar mais confortável. Para o day trade, ele precisa fazer o rompimento dessa região. Fazendo o rompimento dessa região, o fluxo que em tese seria de baixa vai começar a ser um fluxo de alta. Então, deixa eu colocar de verde aqui para não confundir. Um fluxo de alta. Então, de fato, eu vou precisar necessariamente, obrigatoriamente, do rompimento dessa região. Rompendo essa região, vou esperar o próximo recuo e aí sim vou ficar mais confortável para operar a favor de um movimento comprador. A gente sabe que aqui, pelos 5 minutos, provavelmente é um ponto de possível parada do preço na venda, entendendo que esse movimento foi um drop, base drop, um movimento de queda, né? Um movimento que significa que o preço caiu, fez uma redistribuição e depois deu continuidade ao movimento de baixo. Então, de fato, esse seria o cenário que eu estaria de olho para os 5 minutos. O rompimento dessa região. Opa, deixa eu colocar aqui de verde. De azul. O rompimento dessa região do último topo precisa vir pelo menos até próximo dessa região. Chegando aqui próximo dessa região, eu até poderia pegar uma venda, né, a favor do movimento para levar até próximo dessa região, quando ele montar um novo POI, e aí sim ele dá continuidade para levar o preço até pelo menos 133 mil pontos, 134 mil pontos, que seria a minha região de referência nos 60 minutos. E o último ponto ali seria essa região aqui, seria um ponto onde provavelmente o preço passaria
pararia dentro desse possível, né, e provável movimento de alta no curto prazo. Lembrando que isso aqui seriam operações de day trade, né, operações num gráfico de 5 minutos. Beleza? Então, esse seria o nosso primeiro cenário. Se ele não fizer isso, de fato, vai dar continuidade ao movimento de queda, né? Eu vou esperar o próximo recuo para eu continuar, para eu pensar em algum argumento vendedor, né? Ele vai precisar cair, subir, e aí eu vou vender de novo. Subiu, eu vou vender de novo. Sempre a favor do movimento. Beleza? Então, primeiro ponto. Se ele continuar caindo, eu vou esperar. Se ele continuar caindo, eu vou esperar subir para eu poder vender. Se ele fizer o rompimento dessa região de topo, o ideal é que ele volte e aí para pensar no argumento comprador. Aqui nessa base, nesse equal lows aqui, né, a gente já consegue entender que se tiver um candle fechando acima, rompendo a máxima, provavelmente pode ser um movimento de spring na ponta da compra, exatamente como a gente viu o spring no gráfico semanal pelo Ibovespa. Beleza pura? Então, esse seria o cenário que eu estaria de olho aí para os próximos dias, pensando em day trade para o índice futuro. Nosso doleta, se você não faz parte da mentoria, você tinha que estar triste, viu? Porque essa comprinha do dólar aqui foi simplesmente sensacional para quem de fato está lá na mentoria e entende, né, os nossos conceitos, o que a gente tenta passar para vocês. Essa compra aqui foi uma compra, né, bem bacana, que a gente conseguiu entender o movimento, uma região bem interessante, que a gente só fala de fato lá na mentoria, né? Então, foi bem bacana esse movimento. Então, de fato, aqui o dólar, vamos colocar o semanal para a gente entender? O gráfico semanal aqui do dólar, ele fez ó, o que o índice de 5 minutos fez, ó. Fez não, desculpa, que eu preciso que ele faça. Aqui seria o topo, eu quero que ele faça um rompimento, volte, e aí sim me dê o argumento para eu comprar. Exatamente o que o dólar no gráfico semanal fez. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui é entender que o dólar rompeu essa região. Essa região era o key level do movimento vendedor, dessa pernada de baixa. Aqui foi onde o player vendedor precisou atuar, era o nosso nível chave, era o ponto onde o player vendedor não podia perder. A partir do momento que ele faz esse rompimento dessa região, eu entendo que o fluxo que era vendedor agora é um fluxo de alta. Eu consigo diminuir o tempo gráfico para eu conseguir operar a favor desse movimento, pensando em um gráfico semanal. Agora a gente tem o inverso. A gente tem o key level montado dentro dessa pernada de alta, dentro desse movimento que foi montado de topo, mais alto que o topo anterior, fundo mais alto que o anterior, e aqui a gente já está tentando reverter a tendência. Aqui foi o nosso último topo, mais alto que os anteriores, e ele está tentando formar um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, foi como eu mostrei, aqui seria uma tendência de alta. Essa região que ele está agora seria o nosso key level, o ponto onde o player comprador provavelmente não vai perder. E a gente entende aqui, né, dentro da nossa mentoria, alguns argumentozinhos que a gente tem, que aqui era uma região muito importante do preço, uma região muito firme, uma região muito forte, que seria pouco provável que o preço passasse. Beleza? Até porque se o preço perder essa região, provavelmente ele deve vir dar uma acelerada para buscar próximo dessa região. Opa, colocado verde. Próximo dessa região aqui no gráfico semanal. Então, de fato, perdendo essa região aqui seria um nosso novo ponto, né, de possível interesse comprador para o doletinha. Beleza? Então, essa seria a nossa visão do gráfico semanal. No gráfico diário, né, a gente montou essa região aqui, que seria aqui foi a nossa região da nossa referência, a nossa provável manipulação. Isso aqui é uma defesa do médio do player, com alguns detalhezinhos, né, alguns argumentos bem bacanas. E aqui em cima a gente teve o movimento oposto. Aqui, opa, deixa eu colocar vermelho. Aqui seria o nosso movimento oposto. Aqui foi a nossa referência para venda, a nossa manipulação e aqui a nossa possível defesa do médio do player vendedor, que também tem alguns detalhezinhos que confirmam essa região para a galera da mentoria, né? Algumas ferramentas que facilitam muito, como a gente consegue entender de fato se essa região é uma região ou não importante para validar o gráfico limpo com as ferramentas para a gente ter o maior taxa de acerto possível. Então, aqui, de fato, foi a nossa defesa do médio do player, o preço está, né, dentro dessa base. Após o movimento de alta, não existe acumulação do preço. Então, isso aqui não é uma acumulação. Isso aqui é uma distribuição para o preço voltar para essa região ou uma reacumulação para o preço dar continuidade a esse movimento. Beleza? Então, esse seria o cenário do nosso doletinha no gráfico diário. Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vai conseguir entender que depois que ele perdeu essa região, que era
principal ponto nessa região desse fundo, ele não consegue fazer o rompimento, deixa eu colocar, o rompimento dessa região de topo, né, fez um topo mais baixo que o anterior, e aí o fluxo se inverteu. Como o fluxo se inverteu, a gente deixou um drop, base drop, e agora a expectativa era que o preço mitigasse até próximo dessa região, inclusive sendo essa região a região do gráfico diário. Por isso que aqui provavelmente poderia começar um argumento de uma mitigação a favor do preço. Aqui, dentro dessa pernada, provavelmente aqui já seria, dentro dessa pernada, provavelmente aqui já seria o primeiro ponto de interesse vendedor para eu operar a favor dessa pernada de baixa, dentro desse movimento. Então, esse seria um primeiro ponto, olhando as regiões dos 60 minutos. Quando eu coloco nos 5 minutos, eu entendo que o movimento é nítido e claro de alta e que eu vou esperar qualquer recuo para eu poder comprar. Inclusive, pode fazer o rompimento, tocar na região lá dos 60 que a gente marcou e ele mitigar até pontos mais baratos. Aqui o primeiro ponto seria mais ou menos essa região, seria o nosso key level que foi montado. Ele precisaria perder essa região, tocar ali próximo dessa região desse POI. Tocando aqui dentro dessa região, eu ficaria mais confortável para continuar, para pensar em compras a favor da continuidade do movimento do gráfico de 5 minutos. Então, de fato, o primeiro ponto seria lá, tocar na região de 60 minutos, sentir, recuar, perder essa região, que seria esse equal lows, estopar todo mundo que quer comprar esse suporte, né, operar esse suporte, o preço provavelmente aceleraria até essa próxima dessa região, e aí sim a gente pensaria num movimento a favor dessa compra. Se perder essa região, provavelmente também vai perder essa região e vai parar aqui um novo ponto aqui que a gente poderia pensar próximo dessa região, também operando a favor de todo esse movimento de alta que foi deixado. E todo esse movimento secundário seria apenas um movimento de mitigação do preço para ele dar continuidade ao movimento maior, em tese, sendo protegido pelo semanal e pelo gráfico diário. Beleza pura? Seria mais ou menos isso para o índice para o doletinha. Vamos falar um pouquinho de Bitcoin. Bitcoin no gráfico semanal deu uma reagida nas últimas 2 semanas, né, mas não tivemos ainda nenhuma rompimento da nossa região principal, que seria esse topo. A ideia principal é romper o topo e no próximo recuo a gente conseguir comprar. Enquanto ele não fizer o rompimento desse topo, o gráfico semanal não me diz nada, né, e de fato eu vou esperar ele tocar ali próximo das regiões de 43, 44, 45 mil pontos. Seriam pontos mais confiáveis para eu poder pensar em compra a favor desse movimento, traçando toda essa pernada. Aqui seria o ponto, né? Um dos pontos onde eu teria interesse, pensando no Bitcoin no curto prazo. Agora, se ele fizer o rompimento dessa máxima, fazendo o rompimento dessa máxima, a minha referência vai mudar e eu vou esperar o próximo recuo e talvez aqui onde ele esteja próximo dessa região seja um ponto interessante para eu ter o melhor risco-retorno. Clinton, mas você quer comprar ali naquela região, por que você não compra agora? Porque agora eu estou adivinhando, eu estou indo com a sorte, porque ele pode não romper a região de topo, eu vou comprar caro. A partir do momento que ele confirma o rompimento do topo, ele fala, Clinton, eu quero subir. Aí eu falo, beleza, recua que eu te compro. Então, enquanto ele não fizer o rompimento do topo, eu tenho que esperar o ponto mais barato, que seria ali próximo da região de 43, 44 mil pontos, dentro dessa pernada, dentro desse movimento. Se ele fizer o rompimento do topo, aí sim eu fico mais confortável, ele vai ter uma nova referência, eu vou esperar o próximo recuo para eu poder operar a favor do movimento. Beleza? Gráfico diário fica bem mais claro, né? Tudo isso que a gente está falando. A gente tem aqui, ó, sempre topos descendentes, né? Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Aqui seria um novo topo. O que, que a gente precisa, pelo menos, para ver uma forcinha compradora? O rompimento desse topo. Rompendo esse topo, provavelmente, próximo dessa região, próximo dessa região, deve sentir vermelho, calma. Próximo dessa região deve sentir, né? Aí sim, ele recuando, aí o próximo recuo que ele fizer, aí sim, a gente já consegue pensar no argumento comprador olhando o gráfico diário, aqui próximo dessa região. Opa, verdinho. Próximo dessa região. Enquanto ele não fizer o rompimento dessa região de topo no gráfico diário, a expectativa é que tudo isso aqui esteja sendo, né, apenas a nosso movimento teórico de referência, nosso movimento de manipulação e aqui uma possível defesa do médio do player sendo segurados aqui por essa região de oferta. Beleza? Na expectativa, né, do player vir tentar perder essa região aqui de equal lows que foram deixados, né? A gente teve aqui o rompimento desse fundo, né?
o rompimento desse fundo, o rompimento desse fundo, então a gente entende que os topos estão caindo e os fundos também estão caindo. Então a expectativa maior é de operar a favor de movimento vendedor. Aqui seria a nossa referência, aqui a nossa manipulação, aqui uma provável defesa do médio do player. Por isso a necessidade de ter o rompimento dessa região, para descaracterizar essa defesa do médio do player vendedor e o movimento comprador assumir o controle no gráfico diário. Beleza pura? Mais ou menos isso. Para gente que a gente tem para o Bitcoin. Ethereum bem similar, né? A ideia seria a mesma, né? Inclusive, dentro do Ethereum, a gente já teve aqui no semanal esse fundo sendo perdido, né? A gente voltou, caiu e deixou esse equal lows aqui, o que provavelmente está deixando liquidez para vir topar essa região. Então, pelo gráfico, o movimento, né, tende a acompanhar a ideia do Bitcoin. Aqui, inclusive, no Ethereum, a gente vai ter esse cenário, né? Teve o rompimento dessa região de fundo, essa pernada seria a nossa pernada de referência. O ideal seria que ela tivesse subido um pouquinho para dar uma venda aqui, né? Para a gente pegar essa venda um pouco mais cara a favor do movimento, mas não fez isso. Então ele deixou aqui mais uma vez um movimento de drop, uma microestrutura, né? Um micro movimento de um drop, base drop, mitigou o preço, né? Mitigou o preço até próximo dessa região. Aqui, teoricamente, seria uma região de oferta, né? Então, provavelmente, se a gente tiver um candle fechando abaixo, se esse candle de hoje fechar abaixo dessa região e perder a mínima, provavelmente a gente vai acelerar a queda no Ethereum. Para descaracterizar esse movimento, a gente precisa ter o rompimento dessa região. Rompendo essa região desse topo, aí sim o movimento do fluxo que era vendedor no gráfico diário passa a ser um fluxo comprador e a gente vai esperar o próximo recuo para operar a favor do movimento. Beleza? S&P 500, semanal. Semanal do S&P 500, a gente tem o gráfico ali, né? Um movimento forte, deixou aqui essa região de equal highs, fez o rompimento dessa região de topo, a ideia agora aqui é que ele dê continuidade ao movimento de alta, o S&P 500. Porém, contudo, entretanto, ele não pode, em hipótese alguma, o candle dessa semana, fechar abaixo da região de 5,67246. Se essa semana fechar abaixo dessa região e semana que vem perder a mínima, provavelmente a gente vai ter o S&P acelerando o movimento de queda. A gente pode olhar isso, né, de forma mais tranquila pelo gráfico diário. O primeiro ponto interessante para os comprados foi que a gente fez o rompimento desse topo, né, dessa região, e dentro dessa região está validando um movimento de alta. Ponto lindo, maravilhoso. Porém, não pode perder. Se tiver um candle fechando abaixo de 5,672 no gráfico diário, alguma coisa, alguma forma de antecipação, perdendo a mínima, da mesma forma, vai acelerar esse movimento vendedor. Beleza? Se a gente diminuir aqui para uns 60 minutos da vida, a gente consegue pensar no seguinte, que dentro de 60 minutos o movimento é nítido e alto, nítido e claro de alto. Então, a gente pode esperar qualquer recuo para a gente conseguir operar a favor desse movimento. Se vier próximo dessa região, é diferente. Aqui é curto prazo, tá? Seria um day trade, seriam operações de 1, 2 dias. É diferente do semanal e do gráfico diário. Então, tocando nessa região, perdendo aqui a mínima, tendo um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, próximo dessa região, a gente pode ficar confortável para operar a favor do movimento de alta, né, dos 60 minutos do S&P 500. Se ele fechar abaixo dessa região, a gente vai conseguir operar pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal um movimento vendedor. Beleza pura? Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de abertura. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda pra gente no nosso Instagram ou manda pra gente no nosso canal do Telegram. E é isso. Deixa um comentário aqui falando se você discorda, se você concorda com a minha opinião, sempre de forma educacional, sempre da forma como eu enxergo o mercado, de acordo com as técnicas que eu utilizo, com as técnicas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Beleza? Então é isso. Boa semana para todo mundo. Bons games, bons trades, juízo e é nóis. Falou. Tamo junto. Um beijo e fui.